Estamos de volta, prazerosamente, ao terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com alegria muito grande com o professor Mauro Gaudêncio da Costa Teixeira, que lançou em Manaus seu livro Manaus Amar é Preciso. Professor, falávamos no encerramento do segundo bloco dessa produção da poesia. Algumas pessoas precisam estar numa mesa de bar para produzir alguma coisa, outras pessoas preferem o silêncio, o cantar dos pássaros, uma boa música. Qual é o seu horário da produção? Quando é que o senhor desperta para a poesia? Ela vem naturalmente, o senhor se prepara, senta, alguma coisa lhe chama a atenção, algum acontecimento importante na cidade? De que forma o senhor produz? Eu gostaria antes de dizer para todos aqueles que têm vergonha de dizer que é um poeta, todos nós somos poetas. Nós, dentro de nós, temos escondido alguma coisa de poesia, só que nós temos vergonha, como eu tinha, né, também. Eu não vou dizer que eu não tinha, que até hoje eu sou um pouco tímido. Mas muita gente não gosta de dizer que, porque poeta é para coisa de doido, né? O cara é meio doido, é poeta, e não é bem assim não. Todos nós temos sensibilidade. Se você tem sensibilidade, tem coração, você pega, soma essa razão e coração e você produz. E não tem que ter vergonha. Todos nós somos poetas, qualquer um pode fazer uma poesia. No meu caso, é claro que tem um passado, né? Quando eu era adolescente, além dos meus professores, os meus pais também gostavam de poesia e me levavam a uma reunião cristã, saía da missa e frequentava um centro de juventude e também ali me despertou a questão da poesia, né? Mas no meu caso agora, né, já bem adulto, né, bem maduro, ela surge naturalmente, porque em se tratando, por exemplo, de Manaus, de Amazônia, de estado do Amazonas, a questão da produção do espaço geográfico, isso aí me revoltou, como revolta qualquer um, não é só eu. E aí, pela sensibilidade da paisagem natural, com aquela paisagem humana, as coisas vão fluindo, vão nascendo. E, às vezes, quando eu estou sozinho, eu tenho mais facilidade das coisas fluírem mais. Mas eu já fiz poesia até dentro do ônibus. Já fiz poesia dentro do ônibus, porque eu fico olhando, né? Olhando pela aquela ponte de Educandos, que liga Educandos ao centro da cidade, Quintino Bocaiúva, né? E vendo aquilo, e realmente eu produzi uma poesia dentro do ônibus. Você estando nos balneários, que hoje não existe mais, né? Praticamente, Ponte da Bolívia, Tarumã, não existe isso mais. O municipal, que era um pouco mais perto, não existe mais. E a gente tinha essa sensibilidade. Está aí no meu livro toda essa sensibilidade que eu tive, né? Sensibilidade, por que não dizer também razão? Porque você não pode fazer poesia simplesmente pela sua emoção. Você tem que ter a razão, tem que ter um pouquinho de razão e dizer o motivo dessa sua emoção, entendeu? A razão é o seu juízo, a razão é o seu juízo. A emoção é uma coisa que flui, né, dentro de você para você ter uma motivação de escrever. Então é dessa forma que eu me expresso, não só na forma de fazer poema, mas em outra forma de poesia que você faz. Olha, eu tenho um filho, ele é formado em Direito, ele é um poeta, mas ele não assume. Ele escreve cada coisa bonita que eu fico lendo assim, mas ele não assume, ele ainda não assumiu ser um poeta. Mas ele escreve muito bem, ele tem cada sensibilidade, entendeu? Na verdade, muitos escritores, e na sua maioria, nasceram poeta. Eu nasci poeta, comecei minha vida literária escrevendo poesia. Depois migrei para a história e a poesia é um sentimento muito forte. Agora, professor, tem uma poesia que eu não poderia deixar de destacar. Sou Rio Negro. Ela vem em detrimento de uma aflição pessoal sua. Demais. Eu, quando era estudante universitário, eu não aceitava alguns cientistas dizerem assim: Rio Negro, um rio da fome. Mas por que o rio da fome? Pô, tem jaraqui no Rio Negro, né? Tem tucunaré no Rio Negro? Tem. Tem pouco? Tem menos do que no Rio Solimões, Amazonas? Tem. Mas tem.
E eu comecei a pesquisar, e essa pesquisa sobre o Rio Negro é que me veio a ideia, né, de produzir um poema, né? E esse poema contido no Clã, né, 2010, da qual eu fui contemplado entre os 26 poetas, né, os 26 melhores poemas. Então a poesia Sou o Rio Negro, da qual eu exalto o Rio Negro e ao mesmo tempo exalto o Solimões Amazônia, foi o meu desabafo contra os cientistas que colocaram o Rio Negro como o Rio da Fome. E na verdade ele não é o Rio da Fome, pelo contrário, é um rio de riqueza, é um rio de riqueza, é um rio de beleza, né? É um rio de pureza, é um rio que traz toda uma conjuntura arqueológica, né? Uma estrutura hidrológica do velho Rio Negro que nasceu antes do nosso rio Solimões Amazonas. O Rio Negro, que do tempo que a Amazônia era um lago, né? Todo mundo sabe que a nossa Amazônia, floresta, relevo, etc., era um imenso lago. Aquilo só se tornou a Amazônia que nós estamos vivendo hoje porque surgiu a Cordilheira dos Andes, já existiu o Planalto Guiano e Brasileiro, né, que sedimentaram aquele imenso lago e da qual o Rio Negro já existia. O Solimões Amazonas só veio surgir depois que surgiu a Cordilheira dos Andes e gerou toda essa beleza que é invejada pelo mundo todo. Professor, foi um prazer enorme conversar com o senhor, dar a oportunidade de mostrar o seu trabalho e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir, especialmente dos seus leitores. Eu quero agradecer a oportunidade que a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, especialmente o AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia, essa oportunidade que me deram de mostrar o meu trabalho, né? E eu confesso que eu estou emocionado. Se eu disser que não, eu estaria mentindo. Eu estou muito emocionado porque é uma forma de eu passar para os meus leitores essa oportunidade, aos pais dos meus alunos. Esse livro ele é muito mais dedicado aos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, né? Mas talvez até um aluno universitário vão querer se interessar. Os pais dos alunos, os meus amigos que foram meus alunos, hoje são advogados, são médicos, são professores, também com certeza vão gostar de ler. Eles também me incentivaram, eles sempre diziam assim: professor, quando é que o senhor vai lançar seu livro? Eu digo: olha, brevemente eu vou lançar. Então eu tenho certeza que vocês, ao lerem esse livro, vão amar, vão adorar esse livro, e é uma forma de fazer com que se misture, né? Misture e eleve muito mais o nome da nossa Manaus, que precisa ser muito mais exaltada. Nós temos que valorizar a nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao professor Mauro Gaudêncio da Costa Teixeira. Mas você que é escritor de toda a Amazônia, você pode mandar o seu vídeo. Você quer divulgar o seu trabalho? Mande um vídeo, no máximo de 12 minutos, para o endereço eletrônico que está aqui no nosso vídeo. E nós vamos divulgar prazerosamente o seu trabalho. Obrigado aos nossos patrocinadores, Importadora TV Lá e Magistral, com Guaraná Regente Zero. E um obrigado carinhoso para você que nos acompanha há 15 anos. Claro que na próxima semana estaremos juntos. É um novo livro, é um novo momento para você de todo o Brasil. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.